o centésimo gol do Rogério faz 10 anos. Ah, não, tem uma chato. Uma chato. Aí tá falando que desde o centésimo gol de Senna, rivais vivem décadas de extremos. Pode falar desse gol aí dentro de um tema tipo gols de rivais que a gente comemorou. Pô, eu lembro desse do Rogério e lembro do Ronaldo em cima do Palmeiras. O Ronaldo sobre o Santos. O Ronaldo do Santos e o Ronaldo em cima do André Dias também. Nossa, aquela do Ronaldo do São Paulo, que ele pesado, arranca, sai atrás do zagueiro, chega na frente, toca na saída do Bosco, é lamentável, mano. Eu mandaria embora o Bosco e o zagueiro. A saída do Bosco, eu acho que foi péssima, né, mano? Ah, mas não é pior que o zagueiro. Ele saiu... Não é pior que o zagueiro. Chegou atrás. Você é louco, mano. O cara tava com uma algema nos pés. Eu acho que o Rogério é legal, mas não vai render muita conversa. Não vai, tipo assim, não vai render nem pra dar uns 10 minutos de conversa direito. Ah, dá. Acha que não dá. Se falar... Fala, amigos do Fute Litrão, o vídeo começando aqui nessa zoeirinha em papo de brother, antes de começar efetivamente o vídeo, né? A gente tá falando sobre o centésimo gol do Rogério, que completa 10 anos, e também dos gols de rivais que a gente odeia ou não odeia, enfim. Mas é um tema que a gente vai falar agora, é um tema que tem gerado discussão interna no grupo aqui. Tá tendo quase separação dos integrantes aqui. E já teve até ameaça de derrubar o canal. Que é, quem são os grandes aqui do futebol brasileiro? É a terceira episódio. Parte 3, né? Agora já é a terceira, a quarta vez que a gente está discutindo o mesmo tema. E agora uma treta que eu quero ver. Matheus e Nelson, que o Matheus no último vídeo falou que o Internacional de Porto Alegre é maior que o Corinthians. Totalmente sem cabimento. Os caras não são nem o maior do Sul. Fazer uma errata aqui. O Inter não, mas o Grêmio é. Também não é. Não, somar os dois não dá, pelo amor de Deus. 3 Libertadores. É o time que mais tem junto com o Santos São Paulo. A última Libertadores. Como o canal vai acabar por causa desse tema. O tema aqui. A última Libertadores dos caras, sem ser a com o Luan, que também precisava merecer a duas, né? Por causa dessa com o Luan. Né? Mas antes dessa, cara, é o que? 80? 1980? 95. Já até Paulo Nunes. E não valia o futebol antes? Não vale, cara, mas é um negócio que é o que a gente estava discutindo. O Nottingham Forest ganhou a Champions lá em 1950. Mas o Nottingham Forest não ganha mais nada. O Grêmio do Vira e Mexe tá ganhando coisa. Vira e Mexe. Copa do Brasil e Libertadores esse ano. Esse ano não, essa temporada. E bateu o vice agora, em 2020, se você não se lembra. Vice-campeão da Copa do Brasil. Não foi campeão. Matheus. Não, foi campeão essa década, mas bateu vice agora na última temporada. Tava lá nas cabeças. Matheus, você falou do Grêmio que o Grêmio pode ser maior que o Corinthians porque tem 3 Libertadores, certo? Não é só por isso, mas conta muito. Rebaixamento, você falou que é um ponto negativo. Sim. O Grêmio tem 2 rebaixamentos. Sim, mas o Corinthians tem um. Logo, São Paulo, o maior time do mundo aí, ó. Segundo o Matheus, segundo o Matheus, O maior do Brasil, eu acho mesmo. Eu acho o São Paulo. Sem clubismo. Se for com clubismo, eu vou falar o Santos. Mas sendo imparcial... Tem que falar o Santos, cara. São Paulo o Matheus só tá falando isso porque o São Paulo tá numa draga aí de não sei quantos anos sem título. Daí tá com dó. Ele quer dar uma moral pros caras. É tipo a gente torcendo pra Lusa ultimamente. Se fosse 20 anos atrás, ninguém ia torcer pra Lusa, porque a Lusa incomodava. Agora que o São Paulo não incomoda, você vai lá. Coitadinho do São Paulo. É isso. Não, então, o São Paulo tá com esses mais de 10 anos aí sem ganhar nada. Os 4 times aqui já tiveram uma coisa parecida. O do São Paulo tá sendo agora. Se prepara, esse time sênior de São Paulo vai caçar todas as taças. Vai pegar o inicial ali pra ganhar título agora. Vai ser tá todo vacinado aí com essa idade. Não tem mais Covid. A única coisa falando do Corinthians, tem a torcida maior, e eu falei isso no outro vídeo, que eu pago um pau mesmo pra torcida do Corinthians, mas em título... Fred rindo. E o cara fala que é santista, velho. Você tem certeza que é santista, velho? Para de pagar pau pro Corinthians. Ele é anti-palmeirense só. Quando a gente grava esse vídeo aqui, só nesse vídeo eu tô sendo imparcial. Aqui eu largo meu amor pelo Santos, tô sendo imparcial. Mano, o Corinthians é a única coisa que tem mais que é brasileiro. A única coisa. A única coisa que tem que mais é que ser. Mundial também. Exatamente. Não, Mundial só tem um. Não, entra lá no site da FIFA.
Mas assim, cara, a gente já falou aqui, não é só título que conta pra tamanho de clube, cara. Se fosse isso, tipo, a Globo passava, tipo, o jogo só do São Paulo na TV, cara. Torcida conta muito, tem muito peso pra você falar que o time é o maior do país. Tem muito peso. Se o time for o mais vencedor do país, mas ele tem 15 títulos, sei lá, 10 a mais do que qualquer outro time, mas ele é a 18ª torcida do país. Não dá pra falar que ele é o maior do país, cara. Não dá. Sabe quem... É que aí você tá colocando aqui, é o que eu já falei, se a gente fizesse quadro aqui com times de outros países, com certeza os de maior torcida vão estar no top 3. Cara, você acabou de usar um argumento flamenguista de falar, mas a gente tem maior time. Você tá muito... Não, cara, Espera, antes de começar a discussão toda, o Brasil, vocês não acham que o Brasil é diferente de qualquer outro país do mundo em relação a time grande? Então, sim. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Porque o tamanho do Brasil é o tamanho da Europa inteira. Ué, mas e daí? Você compara proporcionalmente, ué. Só que aqui tem muita gente, por isso que tem muita torcida. Não, mas não tô falando que mas é proporcional, tipo, não tô falando que a torcida do Real Madrid, se tem 5 milhões é pouco. Não, depende, se na Espanha tem 6 milhões de pessoas, 5 milhões é coisa pra caramba, entendeu? Não, por exemplo, aqui não dá para comparar o que o Cruzeiro é pro Brasil do que um Elche é pra Espanha. Não dá para comparar. Nossa, Cruzeiro é o Elche da Espanha. Não dá pra comparar. O Matheus, ele quer apanhar dos Santistas e dos cruzeirenses. Cruzeiro, Elche. E dos torcedores do Elche. Porque eles estão na Série A. Essa questão de... Essas coisas de torcida... Essas coisas de torcida é meio complicada também. Porque, vamos um exemplo aqui. Schalke 04. É a segunda maior torcida da Alemanha. Só perde do Bayern. O Schalke não ganha um título lá há 50 anos. É um bom exemplo. Bom exemplo. Mas você não colocaria ele no top 3 ali? Eu acho que é um time tradicional. Não. Ele tá atrás de Bayern, do Borussia, até mesmo do Leipzig. Vem tendo uma história muito maior ultimamente. O Leipzig é um time mais... Leipzig não dá. Mas dá pra colocar o Leipzig, não dá. Não dá. O Leipzig ainda precisa construir. O Leipzig nasceu ontem. Vocês estão de brincadeira. Mas ele é mais relevante que o Schalke hoje. Não é. O Schalke tá pra cair. Me desculpa, não é. O Red Bull não é ninguém. Não. Ainda não é ninguém. Eu estou dando uma esticada na lógica, mas hoje o Schalke não é um dos times grandes da Alemanha. Ele é um dos times mais tradicionais do futebol, de modo geral, tá? O Schalke é o Botafogo. Torcida. Acho que não. Eu acho que é meio ofensivo pro Schalke. Mas é um pouco... Mas é que é diferente. É diferente. Aí eu concordo com o Matheus que ele falou que o Brasil é diferente, porque aqui a gente tem estadual também, né? Então, isso muda tudo. Eu ia falar isso. Porque você regionaliza o clube. É que nem se a Inglaterra fosse um estado, ou a Alemanha fosse um estado. Por exemplo, o Matheus falou do Inter. O Inter não é um time pequeno. Não acho que é maior que o Corinthians, obviamente não é maior do que o Corinthians, mas não é um time pequeno. Só que, não ganha um brasileiro há quantos anos? 20 e poucos que apareceu. Podia estar alguns meses, alguns dias, mas... Pois é. 79 me livrou de comprar a camisa. Mas enfim, cara, não dá pra falar que é pequeno, entendeu? Mesmo estando mais de 20 anos sem ganhar um título brasileiro. Você fala... É de 40. O Schalke... É 79. É pequeno, mas o Cruzeiro não dá pra falar que é pequeno. 40. Então, mas por exemplo, o Schalke 04, ele tá sem ganhar o Nacional, mas é quase a única coisa que o cara disputa, né? Nacional e Copa. A Copa Nacional também. Não tem um... Chegou na semi da Champions em 2009. Foi o mais longe que ele foi na Champions. Com o Raul, né? O Mr. Champions. Até aquela época era. Né? Antes de surgir Cristiano Ronaldo, ele era. Ele é o Mr. Champions raiz. Não, cara, mas assim, não é que título não conta, mas a torcida tem peso muito relevante, cara. Não, mas aí eu volto batendo no meu argumento super divertido. Para isso que vocês estão falando, é história de títulos, da torcida. Isso só prova que o time é um time tradicional. O Aston Villa é um time tradicional demais na Inglaterra. O Newcastle também é outro time tradicional. Eles são times grandes?
Não, mano. Sabe qual que é a pergunta pra você saber se um time é grande? Pergunta pra uma criança de 6 anos que times ela conhece do país que ela tá. É basicamente isso. Porque são os times que estão em destaque no momento na mídia. Tipo assim, os últimos 5. É que 6 anos é foda, né? Tá, uma de 10 anos. Os últimos 5, 6 anos, essa criança viu esses times sendo destaque. Quando você. Bem, ganhar título ajuda muito porque quanto mais você ganha, mais você aparece na mídia. Quanto mais você aparece na mídia, mais você recebe investimento. Quanto mais você recebe investimento, mais torcedor jovem se une à sua torcida. E isso faz você ter um certo período, se a sua diretoria não for burra, de ganhar mais títulos, de ganhar mais projeção. Hoje em dia, assim. A torcida crescer, só passa jogo do Flamengo e do Corinthians. Não, então, hoje em dia, esse argumento. Quer dizer, o argumento do Rodrigo não é verdade, mas essa ideia de pensamento de que o dinheiro faz crescer, blá, 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 isso é verdade hoje em dia, porque hoje em dia os clubes são empresas, certo? Deveriam ser profissionais até. Isso é uma coisa que eu gostaria muito. Mas, cara, esse argumento do Rodrigo de que pergunta para uma criança, nenhuma criança vai falar o Santos porque não viu o Pelé, porque não sabe da história do Pelé, não vai falar o São Paulo porque o São Paulo tá uma draga, e você acha que são times pequenos. Entendeu? Não, cara. Não pequeno, mas... Não pequenos, Ué, são mas... times tradicionais. Você acha o São Paulo tradicional e não grande? Hoje o São Paulo tá na prateleira dos médios. Eu falei, dá uns 2, 3 anos você continua se pegando. É que a ideia do Rodrigo qual é? Eu vou na ideia dele. É temporal, é muito temporal. Tipo, naquele momento. Quais são os times grandes daquele momento? Tipo, pra mim, time grande não é um status que você pega e carrega pra sempre. É o momento de vida que você tá vivendo. Vamos lá. O Palmeiras pré-Valdívia, mano. Bicho, a minha frase que eu falava pros meus amigos é: eu nem vejo muita graça ganhar do Palmeiras porque eu já cansei de zoar meus amigos palmeirenses. A galera ficava. Eu falo isso do São Paulo. A galera ficava pistolaça. Agora eu sei que eu não devia ter falado isso pra não dar piada pros outros. Que o mundo gira. Mas na época era isso, mano. O Palmeiras não era um time grande naquela época. Ele era pouquíssimo relevante. Ele não tava nada. Porque tava sem patrocínio. Aí entra patrocínio e os caras crescem. Impressionante. Time médio que só cresce com dinheiro. Tipo, não é só título que também faz um time grande. Se o cara tá toda hora bicando, você não vai conseguir falar que ele não é um time grande, porque ele tá lá. Tem um azar do Fernandinho chamar o Tite de perninha? Tem um azar. Às vezes tem o azar do Borja fazer o melhor jogo da vida dele? Tem esse azar também. Mas você tá, tipo assim, um time grande é um time que tá constante, tipo, nos últimos anos ele está tentando disputar algo. Ele está tentando ser relevante pro cenário, eu vou falar nacional, mas pode ser eu concordo. Internacional. E, na verdade, essa parte de ser grande ou não, a gente até tinha matado lá no vídeo 1, né? Na parte 1 desse vídeo. Aqui a gente já... Matheus causar. Então, a gente só tava agora discutindo o que é... Como definir quem é maior, né? Acho que é mais essa a discussão. Porque quem é grande, tipo, beleza, a gente definiu. Um é tradicional, o outro é grande, beleza. Ou não? Acho que sim, né? A gente não ensaiou nada, mas vamos tentar fazer um negócio aqui. Eu tinha botado 4 quesitos lá, que é história, título, torcida e rebaixamento. Mas história... Mas o que você conta como história sem ser título e... Não, história. Tipo, o Santos ter parado uma guerra. Histórias do futebol, assim, que marcam. O Pelé parou uma guerra, não foi o Santos. Eu vou falar dos critérios que eu usei. Foram basicamente títulos. Dos últimos, eu fiz Rodrigo fez um ranking. Eu fiz um Excel. Porque cara de exato é foda, velho. O cara fez uma macro, meteu uma macro. O Rodrigo pegou um pouco daquela pilha de dinheiro, pagou especialistas, os melhores players do mercado, para fazer essa... Joguei pros trades lá o Faria Lima veio para fazer umas contas para mim aqui. Exatamente. E a verdade, tipo assim, eu coloquei um monte de critério, coloquei um monte de tira ponto de torneio, coloca ponto. Conta quem ficou em primeiro aí no seu ranking. E, mano, essa é a frase mais triste que eu vou falar. O teu time, mano, impressionante, mano. Não importava o que eu fizesse, o Corinthians não saía de primeiro lugar. Não saía nos últimos 20 anos. E o Matheus quer me falar que o Grêmio ou o Inter são maiores. E a parte mais triste é que eu não precisei nem contar aquele Mundial ridículo de 2000, porque o meu ranking começava em 2001. Se colocasse isso, então ia aumentar. Se colocasse os critérios da FIFA, ia aumentar a distância, então. Entendi. Quais eram os critérios? Eu só coloquei título e rebaixamento.
Olha só que coisa. Se colocar a torcida, então aumenta a nossa distância. Que coisa. Mas assim, vamos lá. Foi o que eu acho que eu comentei. Mas você fez, peraí, de qual ano a qual ano você fez, Rodrigo? Porque eu acho que é o que você tava falando da janela, né? Porque é o que o Rodrigo tava falando da janela. Eu fechei uma janela, falei assim, eu peguei os últimos 20 anos, 19 anos, sei lá, sei foi. Eu concordo com isso também, porque foi o que a gente falou do Botafogo, né? Na parte 1 desse vídeo, a gente falou que o Botafogo era um time grande lá na época de Garrincha e etc, mas hoje já não é, né? Sim. Caiu quantas vezes? 5 com essa? Não, acho que é 4. Não, 3. Acho que é 3. 3, o Vasco foi 4. O Vasco que foi 4. Enfim, tipo assim, se eu fosse fazer esse negócio com um pouquinho mais de seriedade, eu teria levantado outros dados. Por exemplo, eu falo assim, esse time disputou quantas Libertadores, quantas vezes ele quantas ficou finais em segundo, chegou, terceiro, quarto, quantas finais, tipo, mais informação, até porque se eu adicionasse mais coisas, o Internacional não ia aparecer tanto em cima em várias coisas por causa da porcaria do Gaúcho. Mas esses critérios que você tá falando são critérios que não ficam na memória da galera. Tipo, ficou em quarto no campeonato tal. Ninguém lembra disso, velho. Você lembra quem foi o quarto da Copa do Brasil em 2006? Duvido alguém aqui acertar. Nos últimos 5 anos... 2006. Nos últimos 5 anos, o Matheus sabe quem ficou em segundo. Ele sempre sabe quem ficou. Eu acho que não foi o Corinthians, não lembro. Não faço a mínima ideia, juro por Deus. Ele é do Vasco. Entendeu? Assim, você não vai lembrar disso. Isso vai aparecer em ranking de estatística e etc. Tipo que a IFHS, como é que chama lá? IFFHS. São 2 Hs ou 2 Fs? 2 Fs. Tá. IFFHS. Então, esse instituto aí do histórico, futebol, blá, 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 ele calcula isso. Beleza, mas é o ranking dele, cara. Eu acho que o que importa é muito mais o sentimento das pessoas, assim. Nessa questão de... Não, mas é verdade. Não, mas eu falando assim, mas a percepção da torcida, entendeu? O segundo lugar eu colocaria, porque o segundo lugar é que também é pra puxar de 2001, eu não vou lembrar nunca, né? Porque eu não sou PVC. Mas, tipo, os últimos anos eu lembro quem foi o segundo lugar na maioria dos campeonatos. Dá pra lembrar o vice e o campeão. Mas o quarto lugar, difícil, né? O quarto lugar eu tenho que dar eu consigo lembrar do máximo dos últimos 3, 4 anos e ainda tem que parar pra realmente pensar. Mas, tipo, fala, Matheus. Acho que me Eita. Já começou o salseiro? Quase isso. Eu tava vendo negócio aqui do Abel Ferreira. Acabou saindo o áudio sem querer. Fala aí, eu ia falar que se as maiores torcidas são do Corinthians e do Flamengo, é óbvio que a maioria vai falar que são os maiores times. Não, cara, mas eu não tô falando pra fazer votação. Quem passa na TV fica fácil de ganhar torcedor. Como é que o Santos ganha torcida? Não, é como que você explica que o Corinthians lá em 80, que não ganhou título por 23 anos na fila, a torcida cresceu e nem TV tinha direito naquela época, velho. Não era todo mundo que tinha acesso à TV, internet igual hoje. Como é que você explica que cresceu? Não é só isso que faz diferença, cara. Então, cara, não é só não é só TV que faz influência nisso. Óbvio que se você for pensar em Nordeste, que tem times menores lá que não disputam Série A e que aí acabam tendo bebem muito de assistir times do Rio, times de São Paulo, beleza, isso influencia. Só que, cara, é uma parcela pequena, assim, de torcida que se diz corintiana, ou flamenguista, ou vascaína, que você conta ali como torcida, entendeu? Essa torcida que só torce por causa da TV. Então você tá dizendo que a torcida do Corinthians não é tão grande assim? Não sei como é feito essas contagens aí de torcida, porque os caras falam que é 30 milhões de corintianos, duvido. Então aí já cai eu não acho que é. Não acho que é 30, mas é muito grande. Não, é grande. Vai ter Corinthians. Oi? Falar que 20% da população brasileira é flamenguista é meio forçado, hein? Então, também acho. Uma coisa que meu pai falou em 2005, logo depois que São Paulo foi campeão do mundo lá, campeão mundial. A gente foi numa churrascaria. Ele falou: Gui, o futebol, ele é cíclico. Sempre tem um time que domina por um tempo, chega aí e vem outro. Gui tava chorando nessa época. Gui tava chorando, o pai dele deve estar consolando ele. Mas o legal é que você lembra disso, porque faz tanto tempo, Gui, que, você lembrar disso tem boa memória, hein, mano? Essa camisa aqui era do meu pai, 96, o título dos 100 gols do Palmeiras em 96. Eu não lembro desse título, mas enfim. Aí, o que aconteceu? São Paulo dominou o futebol brasileiro até 2008, certo?
Até 2009, que disputou o título lá, em 2010, até 2010, porque 2010 chegou na semi da Libertadores, perdeu do Inter. Aí depois o São Paulo caiu. Não, 2013 São Paulo foi vice-campeão brasileiro. Então acho que o São Paulo começa a engolar 2014, 2015. Foi com a saída do Lucas. Foi quando? 2013, não foi, Rodrigo? 2013 foi vice-campeão brasileiro. 2014 foi vice. A Sul-Americana de meio período. Foi isso que zicou São Paulo. Então, aí ele falou que é cíclico. Depois de São Paulo, teve um pequeno domínio do Santos, né? O Santos foi tricampeão paulista, campeão da Copa do Brasil, Libertadores, tal. Aí teve o Corinthians. O Corinthians foi de 2011 até 2017, né? Que foi o último título do brasileiro. Então, assim, e agora está sendo Palmeiras. Palmeiras e Flamengo. Então, assim, Palmeiras e Flamengo. Mas falando aqui, né, de São Paulo. Então, sempre está renovando. Daqui a pouco vai vir o Santos de novo, pode vir dominar de novo. O São Paulo, o Corinthians. Já o Botafogo. Botafogo, mas enfim. A risada foi ofensiva pro torcedor do Botafogo agora, né? Vocês que riram, só... Eu acho que aqui no Brasil, eu falei no primeiro vídeo lá do Botafogo, que é time pequeno, eu falei assim, aqui no Brasil a gente tem que ir por partes. A gente tem que começar... O time é relevante dentro do seu... Já que a gente tem estadual, o time é relevante dentro do seu estado? Né? Se não for nem relevante no seu estado, como que pode ser time grande nacional? Por exemplo, o Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil recentemente. Só que não é nem a maior torcida dentro do Paraná. É segunda, então, como que eu posso... Terceira? Não, a do Corinthians é maior. O Corinthians é maior. É sério. Então nem dentro complica defender o Furacão. O meu pai, ele morava dentro no Paraná, do seu... né? Na época, os cunhados dele, um era torcida pro Internacional e acho que o outro era gremista, mano. Vocês têm noção. Então, assim... É complicado. Então, dentro do seu próprio estado, você não tem nenhuma relevância de torcida, assim, de grandeza de torcida, e complica para você ser nacional. Então, para mim, você tem que ser relevante na estadual, relevante nacional e depois internacional. Tem que ser essa sequência aqui, degrauzinhos. Então, o Atlético Paranaense não é time grande para você? Não. Nem tá na Falta muito ainda. Nos últimos 3 vídeos. Acho que se bobear a primeira vez que a gente cita o Atlético Paranaense. Eu acho que eu tinha falado que o Atlético entrou e o Botafogo Vasco saiu. O Matheus é o nosso Sormani. Falta muito ainda para o Atlético. A mistura do Edilson com o Sormani, velho. Tá perfeito, complicado. O Matheus é a chave de sucesso desse canal. Ainda falta muito. Ele conseguiu uma relevância, mas ainda falta mais um pouco. Não adianta você ter 2 anos bons e depois você parar. Eu acho que pelo profissionalismo do Atlético Paranaense, ele matou o Paraná lá, né? Putz, o Paraná não aparece mais de nada, cara. Queimou o Paraná lá. O Curitiba fica indo e voltando, né? O Curitiba ainda resiste, mas... Curitiba, time ioiô. Mas é o de maior... É a maior torcida da cidade, sim, né? Da capital. Da capital. Coxa líder. Aí tem essa também, né? A gente não pode esquecer dos times do Nordeste, porque lá, um Bahia, por exemplo. Bahia tem torcida pra cacete. Então, mas faz muito tempo que não, né, disputa um título nacional, né? Teve um levantamento uma vez de torcidas em São Paulo, na cidade de São Paulo, e Bahia e Sport apareciam tipo no top 10. Sim. Que a galera que vem pra cá, né? Tudo bem, mas tem, entendeu? E é muita gente. Aí vocês estão falando do Bahia, eu tava pensando em 2 coisas relevantes do Bahia, né? Tipo, primeiro, né, uma coisa que ajuda muito alguns times é a torcida de times simpatizantes, né? Tipo assim, cada um daqui visivelmente torce para um time. Mas tem outros times no campeonato, até no Campeonato Brasileiro, que você gosta. Tipo assim, se eu vejo esse... Enfim. Eu gosto na Série A, não. Não te incomodam, né? Se estiver disputando comigo, não, mas... Eu acho que o Curitiba é muito da hora. Enfim, coloca a sua visão, Rodrigo. Se eu paro pra assistir o jogo do Bahia, eu vou torcer pro Bahia. A não ser que o adversário dele seja o São Paulo. Se for Corinthians, Palmeiras e Santos, então, nossa senhora, eu vou torcer como se não houvesse amanhã. Mas, tipo... Põe a camisa. Aí um ponto é esse. Tem muita gente que, especialmente hoje em dia, porque a gente tem muita facilidade de acesso a assistir outros jogos, você acaba simpatizando com muitos times. Então, isso é uma coisa muito difícil de medir, porque nem... Vamos lá, eu sou um torcedor do São Paulo. Se alguém me perguntasse na rua ou ligasse no
no bagulho lá de pesquisa, eu ia falar, torço pro São Paulo. Ninguém ia perguntar, mas que outros times do Brasil você gosta? Aí, esse tipo de pergunta, pra começo de conversa, é uma pergunta muito esquisita. Mas eu você não gosto dá de ninguém além do Palmeiras. É isso. Pelo amor de Deus. Desculpa, não consigo. Pra mim é só Palmeiras. Bom, outro jeito Não de consigo. explicar essa discussão também. Só para encerrar o assunto do Bahia, que é uma coisa que, bem, nós todos somos de São Paulo, né? Como é que você pesa uma Copa Nordeste? Quão relevante é isso para você? Tipo, do Rio São Paulo. A Lampions League. Pra quem é de São Paulo. Tipo assim, eu não consigo pesar a eu- importância desse campeonato. Mas Eu tenho acho noção que é. tipo assim, isso é quase uma Copa do Brasil pros caras, mano. Eu acho também. Eu pesaria como uma Copa do Brasil. É uma Série B da Copa do Brasil, sei lá. É como se fosse assim. É a Sul-Americana para Libertadores. Mais ou menos isso. Aí não. Ué, por que não? Porque eu acho que a Sul-Americana é muito lixo. Eu É a mesma coisa. Sul-Americana é a pior Copa do Nordeste. Eu acho, particularmente, eu acho. Nossa, eu acho que a Sul-Americana é muito tratada como o resto de campeonato, mano. A Copa Com do a Nordeste, ele dá Euroleague. pro campeão da vaga. A Europa League Da paga vaga bastante. É dinheiro que da vaga para a Copa do Nordeste, da vaga nas oitavas de final do Copa do Brasil. É que junto com os campeões, quem está na Libertadores, tal, que agora não tem mais isso, né? Agora tem a terceira fase antes. E o cara do campeão do Nordeste participa dessa terceira fase. Então tem uma folga de 2 fases aí, né? Então isso é importante. Então você mede a relevância nesse quesito, né? Você avança a fase na Copa do Brasil e quem sabe o Ceará, por exemplo, em 2020 foi campeão da Copa, 2020 foi campeão da Copa no Nordeste e chegou até as quartas de final da Copa do Brasil em 2020. Com certeza vale muito mais do que um estadual lá para eles, né? Sim, a Copa do Nordeste. Com certeza. Ó, tipo, A Copa Verde. Mudando um pouco, um torcedor... Mesma coisa da Copa do Nordeste, só que o pessoal do Centro-Oeste. Do Espírito Santo. Um torcedor tipo do Chelsea, quando pega a tabela ali do campeonato, ele só vai ter medo de jogar, tipo, achar que é um jogo difícil contra o Big Six ali. A gente aqui, eu acho que pode ser a mesma coisa. Tipo, é time grande, quem você olha a tabela e fala, esse jogo aqui vai ser difícil. Que são os 12. Menos Botafogo e Vasco. São 10. Mas for assim, tem ano que é difícil jogar com Bahia, tem ano que é difícil jogar com o Atlético Paranaense. Mas é um jogo que você fala, tipo, dá pra ganhar jogar. Não, mas eu entendi o argumento, Matheus. Não é um jogo que você vai... Na tabela eu falo, se sair empate, tá ótimo. Não é um jogo que você vai olhar a tabela e falar assim, putz, dia 12 de setembro tem jogo contra o Bahia, ferrou. Entendeu? Porra, Bahia. Deixava. Não, mas é. Mas faz tomar 4-3 do Goiás, né? Todo mundo aqui quase apoia. O Palmeiras apoia do Goiás, o Santos apoia do Goiás. Mas aí se for ver o Corinthians ganhou os dois. Eu acho que o Palmeiras também, mas tipo, se for jogar contra o Sport, eu fico suave, falo, beleza, Sport. Agora pro torcedor do Corinthians, até hoje ele não tem ódio do Sport. Não. Pergunta aí, né? Tem mais do Carlinhos Bala, do Sport não tanto. É verdade. Mas agora que tá o 5, é aquela pergunta maliciosa que eu vou fazer. Quem são os grandes para vocês? São os 12 ainda ou tem mais algum outro aí? Menos de 12, com certeza. Eu acho que os 4 grandes de São Paulo, isso daí eu acho que não tem muito como contestar. Mas o ranking. Quem é o ranking aí para vocês? Por quem ordem. É o primeiro? Por ordem é difícil. Por ordem é mais difícil de fazer, mas vamos começar assim. Tem os 4 grandes de São Paulo, Flamengo. Eu vejo a dupla do Rio Grande do Sul, apesar de ser extremamente regionalizados os dois times, eles têm uma relevância e vêm aparecendo no cenário nacional e internacional. Então aí já deu quanto? Já deu 7, né? Colocaria o Atlético Mineiro, apesar de ter, assim, questões de títulos muito poucos, né? Mas tá brigando sempre, ele tá em cima na tabela e não tem como você ignorar isso. Bate terceiro, bate vice, bate quarto lugar, então não dá para você ignorar um time que está sempre ali no topo. Sem contar que nas Libertadores dessa década, em 2, teve a melhor campanha da fase de grupos, por exemplo. Então é um time que não vem... Conta nada. Não conta, mas mostra a força do time, né? O Cruzeiro, cara, é difícil, mas eu ainda mantenho, porque nessa década 2 vezes campeão da Copa do Brasil, 2 vezes campeão brasileiro.
Tá certo que aí foi com uma baita dívida e só, cara. Então, para mim, Vasco, Fluminense e Botafogo estão fora. São 9, então. Eu só quero fazer eu vou falar minha lista, mas eu quero fazer um comentário antes. Toda vez que alguém fala os 4 grandes de São Paulo, eu lembro da minha piadinha, que é os 4 grandes de São Paulo é o São Paulo, a Portuguesa, o Juventus da Moca e o Nacional da Barra Funda. Mas, enfim, fora esse comentário super inteligente, olha, se eu for para ser mais genérico, eu acho que aquele antigo Clube dos 13, que acho que o 13º clube era o Bahia, né? Eu tipo assim, eu tiraria, tipo, se for para ser um pouco mais generoso, eu tiraria só o Vasco e o Botafogo. E colocaria o Atlético Paranaense. Porque os outros ainda são relevantes. Você só lembrou do Atlético Paranaense porque o Gui trouxe aqui o nome do Atlético. Pô, eu tô deixando Nem ia Bahia, colocar. bicho. Deixa eu pôr o Atlético Paranaense. Ah, não. Deixa ele lá. Eu tinha que trazer o que a gente falou no primeiro vídeo, que eu nem lembro mais. Não, falaram que tinham 4 grandes. Não, eu falei que tinha 6, hein? No final eu falei que tinha 6. Eu tirei o Cruzeiro porque o Cruzeiro tava muito ruim, mano. Mas aí acho que eu fico com o que o Fred falou. O Cruzeiro ganhou muita coisa. Só por 2 anos ruins você tirar os caras de lá. Tipo assim, os quase indo pra cima. Eu acho que daí poderia abrir uma bela discussão. Mas... Eu já ia dar uma titubeada maior pra colocar ele nos maiores. Porque se o Cruzeiro não começa com menos 6 pontos, eu acho que talvez ele ia chegar na última rodada brigando. Mas não ia ter passado, né? Ah, sim, mas é psicologicamente outra coisa, né, cara? Sim. 6 pontos é complicado. Vamos lá. Tipo assim, os grandes pra mim, sem discutir muito, são os 4 grandes de São Paulo. Não tem muita discussão. O Flamengo, os 2 do Rio Grande do Sul, o Cruzeiro. Aí, dando umas engasgadinhas, eu colocaria o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também vai meio que engasgado também. O Bahia e o Atlético Paranaense. Esses são os tá aumentando a lista. Não, esses 3 últimos eu só tô colocando de bônus. Bom grado. Aqui a porteira. Então, enfim, esses caras aí. Porque, mano, o Atlético Paranaense... Só um comentário do Atlético Mineiro mano, é muito complicado eu considerar o Atlético Mineiro um time muito grande, eles não conseguem contar até 2. A questão do título pesa demais, verdade. Não, tipo assim, se eles fossem bicampeões de qualquer coisa, pra mim, eu acabava com a piadinha. Mas eles não conseguem ser bicampeão de nada relevante, bicho. Muito complicado. E eles ganharam, o brasileiro que eles ganharam foi o quê? 51? 71. Foi o primeiro, né? Nossa. Primeiro chamado Brasileirão, né? 50 anos já. Então, porra. Verdade. Mas mais um pouco o Campeonato Brasileiro deles toma vacina. Falei, Nelson, vai pra gente... Pra mim é mais curto. Eu não lembro o que eu falei no primeiro vídeo lá, que eu devo ter falado diferente. Mas pra mim são Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Inter. Acabou. Excluiu os de mim. Matheus? Matheus é todo mundo, mas quem? Não, pra mim é São Paulo. Falar na ordem. São Paulo, Santos, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Corinthians e Inter. Aí já é outro escalão, mas é grande também. O Cruzeiro, Atlético Mineiro. Fluminense também é igual vocês falaram do Atlético e o Atlético Paranaense. É isso que eu pensei, eu não falei, mas o Fluminense também é meio engasgado, porque eu acho que... O Fluminense participou da C, né? Aí já é um negócio diferente, né? Mas ele conseguiu uma vaga inédita, sair da C direto pra A, cara. Foi tão bem na C que já pulou direto pra A. O abecedário do Fluminense é inacreditável, né? Se você for de trás pra frente, é C, A, C. Então, o B não existe. Tipo, pra mim, ó... Vai, Gui. Pra mim, é o Parmeira, tem que ser meu time. Se não for o meu time, o caceta. Né, Matheus? Tem que ser. Pra que torce, né? Pra que torce? Caceta. Parmeira, Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo. Aí o resto lá vai qualquer um lá, não tem problema. Os 2 do Rio Grande do Sul, Cruzeiro e só. Viu? Fácil, gente. Não precisava ter feito 3 vídeos, é só ter falado isso de uma vez só. Era só a gente ter juntado 5 num vídeo só, né? Não, porque daqui a pouco o Matheus vai falar que o Guarani também é time grande porque ganhou um brasileiro. Já solta uma dessa aí. Se a gente fizer mais um vídeo, eu coloco o Brasil de Pelotas no top 10 aí. Coloco o Remo e Paysandu. Se a gente fizer um regional, aí fica legal. A regional, aí vai ter vários times grandes.
Mas, Matheus, você quer falar alguma coisa bombástica para ser aquele título do vídeo? Já tem o título, o Cruzeiro O vídeo é um negócio que a gente não sei se a gente vai gravar um vídeo só para isso, mas que o Palmeiras só ganha com patrocínio. Pronto, esse vai ser o título do vídeo. Vamos tomar no cu, tá? Vocês dois. Dane-se que eu falei palavrão. Aliás, Nobre, já que você gosta de colocar dinheiro em porcaria, empresta uns pra nós aí, pô. Pelo amor de Deus. Não é não? É difícil. Não? Eu tô aceitando o trocado. Vocês não aceitariam? Então é isso, gente. Se você gostou dessa trilogia de vídeos maneiros sobre quem é grande e quem não é grande, eu espero que seja o último vídeo dessa série. Né? Se inscreve, compartilha e dê o seu joinha para a gente crescer ainda mais nesse YouTube brasileiro. Tá bom? Muito obrigado, Fred, Matheus, Rodrigo e Nelson. Até o próximo vídeo. Falou! Valeu! Falou!